Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também pela plataforma aí do YouTube, né? Nós somos aí da comunidade Pai 013, comunidade de desenvolvedores da linguagem Python, né? Hoje nós vamos falar aí sobre o nosso segundo pré-evento do Open Data Day, tá? O Open Data Day, ele é um evento internacional. Vocês podem estar verificando, né, o evento através do site opendataday.org, tá? Ele é um evento que tem o objetivo, né, difundir o conhecimento aberto e principalmente os dados públicos abertos. Ele é mantido e desenvolvido por uma fundação chamada Open Knowledge Foundation. O objetivo do Open Data Day aqui 2021, ele envolve esses temas, dados do meio ambiente, rastreamento de fluxo de dinheiro público, mapas abertos, dados para desenvolvimento igualitário, né, e qualquer outro tipo também de informação pública que vai estar ajudando aí de alguma forma a divulgar conhecimento e informações públicas abertas, tá? Aqui a gente tem um mapa, a gente consegue constatar que a gente está registrado, nossa comunidade. Vou abrir aqui para a gente ver o mundo inteiro, né? São mais de 178 eventos que vão estar ocorrendo no dia 6 de março, né? E nós estamos aqui no Brasil, estado de São Paulo, 3 eventos vão ocorrer em São Paulo, nós somos um aqui que vai estar ocorrendo fora da capital, né? Que é o Open Data Day, que vai estar ocorrendo aqui na cidade de Santos, tá? Esse ano, exclusivamente nós estaremos fazendo online, né, infelizmente aí por conta, né, das questões de restrições de isolamento social, né, da pandemia, tá? Esse ano o tema que a Pai 013 vai estar trazendo é a questão das vacinas. Para isso a gente chamou, né, e convidou, na verdade, o Observatório das Vacinas, né? Então estão presentes aqui hoje na nossa live a professora Lourdes, né, a Isabelle também, as duas fazem parte do grupo do Observatório das Vacinas, né? Então vamos começar com esse bate-papo, que hoje a ideia não é uma palestra tão técnica como foi a de sábado passado. Hoje o assunto é mais para a gente entender, né, os dados que a gente vai estar tratando e vai estar manipulando. Esses dados foram cedidos pelo Observatório das Vacinas, que tem já trabalhado com vários dados públicos, né, das vacinas. Então, eu gostaria, professora Lourdes e Yasmin, vocês, por favor, se apresentem, né, e digam aí qual que é o trabalho de vocês, o que o Observatório das Vacinas faz, qual que é a relevância e importância do trabalho de vocês aí, né, para não só para os dados públicos, mas para toda a sociedade. Boa tarde a todos, boa tarde, Tiago, muito obrigada pelo convite, agradecemos o convite. Eu sou Lourdes Conceição Martins, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos. Juntamente com a professora Carolina Luiz Alves Barbieri, também do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a professora Carolina é pediatra, eu sou estatística, e, de repente, surgiu um edital da Fundação Bill e Melinda Gates para mudar e melhorar a saúde materna e infantil, não só no Brasil, mas no mundo. E nós fomos um dos 14, foram contemplados só 14 projetos no Brasil como um todo, nós somos um dos 14, sendo sempre, a nossa foi a única instituição comunitária a ganhar, né, a participar desse Grand Challenge Brasil. E o nosso tema é a análise espacial da cobertura vacinal de crianças de 0 a 2 anos no Brasil, estratificado por município. Por que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu porque de 2016, 2015 para cá, tem havido uma queda na cobertura vacinal. Tem muitas pessoas, nós temos as fake news, muitas pessoas que às vezes deixam de vacinar, e a gente queria entender
como que isso está ocorrendo no Brasil por município, porque sabemos que cada município tem as suas peculiaridades. E, além disso, nossa intenção foi produzir algo que facilitasse o gestor de saber como está a cobertura no município dele e que, assim, ele pudesse tomar medidas preventivas de prevenção de saúde e promoção da qualidade de vida das crianças. Porque nós observamos que algumas doenças que estavam eliminadas no Brasil, como o sarampo, está retornando. E com essas, estamos com o risco do retorno da poliomielite novamente. Então, isso nos fez criar este projeto, e este projeto, o produto dele foi um site, que é o observatoriodasvacinas.com.br, para facilitar os gestores públicos. Nós também temos a parceria do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde e do CNPq. E essa plataforma, ela visa ter cursos, eventos, e ela visa empoderar os profissionais de saúde com relação ao tema cobertura vacinal. E ao gestor entender como está a sua cobertura no seu município e poder tomar medidas. Se você permitir, eu posso compartilhar minha tela só para mostrar o detalhe do site, rapidinho? Claro, claro, fica à vontade. Vamos compartilhar minha tela. Este é o nosso site, www.observatoriodasvacinas.com.br. No nosso site, nós temos aqui, no sobre, qual é a equipe, as publicações, os eventos. Então, a equipe formada por mim, pela professora Carolina, pela pós-doutoranda Isabelle, pelo professor Jones, e temos também, onde nós fizemos parcerias com a Universidade Estadual da Paraíba, professor Dr. Ricardo Alves de Olinda, e com a Universidade Federal de São Carlos. Nós temos uma parceria institucional com a Unisantos, com essas duas universidades, e com o professor Dr. Luiz Eduardo Moschini. Então, temos os nossos consultores e a equipe técnica da universidade que nos apoiam. E aqui nós temos os mapas. Então, temos o mapa de cobertura, o mapa de vulnerabilidade que está sendo finalizado, as vacinas e o método que utilizamos para o cálculo da cobertura vacinal. Diferentemente do que o Ministério usa, nós utilizamos no denominador os nascidos vivos correspondentes daquele ano. Quando eu clico no mapa da cobertura, olha, eu tenho o Brasil, certo? Meu Brasil está aqui. E aí vamos supor que eu quero saber qual é a cobertura vacinal para a poliomielite para o ano de 2016 em Campina Grande. Campina Grande, Paraíba. Então, o site já me leva para o município de Campina Grande. Ele está aqui nesse verde mais escuro, ou seja, a sua cobertura está adequada. A cobertura da polio para o ano 2016 foi 107,64%. Seguindo as recomendações do Dr. Rui Braz, do PNI, a vacina é uma variável quantitativa, e ela é dada em porcentagem, porém ela pode ser, como toda variável quantitativa, estratificada em qualitativa, e quando eu estratifico em qualitativa, nós dividimos, dividido em 4 categorias, de 0 a 50, muito baixa, de 50, a meta da cobertura é 95 para a polio, sendo 90 para BCG e rota, e as demais 95%, adequada de 95 a 120 e elevada acima de 120. Vejam, nós temos o caso de um município e eu acho que é esse aqui, Hererê.
Olha só o que acontece nesse município de Hererê, aqui, desculpa, está aqui. Elevada, olha só a cobertura vacinal dele, 1.146%. Então, aqui o gestor também pode ver que está tendo algum erro. Ou erro na coleta, na digitação, no sistema, na maneira como está sendo informado. Então, ele pode ir atrás e investigar o que está acontecendo. Como que eu posso ter 1.000% de cobertura vacinal desta vacina? E ele consegue identificar o problema rapidamente e tentar sanar o que está acontecendo com esta cobertura para chegar a esses valores. Nós temos também algumas notícias aqui importantes, alguns vídeos que explicam a importância da vacinação, explicam o que é a vacina, tá? E também temos aqui o conhecimento do que é o GCE Brasil, que é da Fundação Bill e Melinda Gates. Temos aqui o contato, se alguém quiser entrar em contato, e temos a nossa home. Também temos em português e inglês e espanhol, se quiser, e temos aqui já o primeiro simpósio, já ocorreu, então nós temos também o Observatório das Vacinas, ó, estamos aqui, ó, Open Data Day, está aqui, tem aqui o programa Urbanidades da TV Unisantos, onde alguém tiver dúvida, também a população, e quiser conhecer a situação, o que é vacina, qual vacina eu devo tomar, nós temos aqui uma sessão, um FAQ de perguntas e respostas, onde temos as perguntas mais importantes, explicando a função, o quanto é importante vacinar. Muitas pessoas acham, porque como a geração atual não viveu os casos de poliomielite, não viu a morte causada pela varíola, como está ocorrendo agora. Agora, como o pessoal está vendo quantas pessoas ficam doentes e morrem, está todo mundo correndo atrás da vacina contra o coronavírus. Mas não é só contra o coronavírus, nós temos que pensar nas outras doenças que podem retornar e que a única forma eficaz de controle dessas doenças, ou que a pessoa possa ter essa doença de uma maneira menos forte, seria a imunização correta no tempo adequado. Então, nós temos todas essas informações aqui na nossa, e no sobre aqui nós temos, então, também uma descrição do projeto. Se alguém quiser se interessar, saber um pouco mais, ou quiser participar, pode entrar em contato conosco, são todos bem-vindos, e nós temos aqui o projeto e algumas publicações, e a descrição também das principais vacinas. Pronto, vou parar de compartilhar. Será que eu respondi a sua pergunta? Sim, acho que foi até além da pergunta, né? Foi bem didática, né? Agora, os dados, né, do Observatório das Vacinas, ele está ali disposto em formato de gráfico, né? Em termos de mapa, né? Então, isso é importante ressaltar. Vocês montaram esse mapa a partir de dados públicos, não foi isso? A partir de dados públicos. A Isabelle pode falar, porque foi a coleta de dados gerou uma certa dificuldade por causa da mineração, de como que o dado está, são todos dados públicos, dados secundários, mas eles têm várias maneiras de coleta que a gente tem que saber a forma adequada de coletar aquela informação. Então, foi construindo um tutorial, que inclusive está lá no site, para que este tutorial possa ser replicado e facilitar a vida dos profissionais de saúde, gestores, na coleta desses dados. Mas a Isabelle pode falar um pouquinho mais, por favor, Isabelle, senão só eu que falo, né? Por favor. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, professor, pela oportunidade, né? Meu nome é Isabelle, de Aguiar Pontes, Pamplona.
faço parte também do projeto. Sou aluna da Universidade Católica de Santos no programa, certo? Atualmente eu estou como pós-doutoranda e eu fico responsável mais ou menos nessa parte, né? Por isso que a professora falou do banco. Essas particularidades que teve, né? Esses filtros que a gente utilizou, tudo teve a ver com o foco do projeto, né? A gente queria saber crianças menores de 2 anos, né? O banco disponível, ele é um banco nacional, ele está disponível todas as vacinas e ele é filtrado por município, a gente não consegue por indivíduo ou por criança, adulto, né? Os dados são sigilosos, a gente acredita muito que o sistema do PNI, ele está sofrendo essa modificação para com que ele seja individualizado, com isso a gente vai ter mais informações mais fidedignas, né? Porque, como a professora acabou de mostrar, a gente tem município com 1000% de cobertura, né? Essa cobertura, para fazer esse cálculo, ela tem um cálculo para crianças menores de 1 ano e para crianças de 1 ano a 2 anos, né? Tudo vai mudar o nosso denominador. Então, ela é feita individualmente, por cada vacina, porque cada vacina tem os seus imunos biológicos. O Observatório da Vacina, ele faz um cálculo diferente do que o do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, dentro de onde ele disponibiliza, né, o DataSUS, existe já realizado o cálculo da cobertura, mas nós, como no nosso projeto, a gente queria fazer esse outro cálculo, onde a gente junta vários imunos biológicos e a mudança do nosso denominador. E aí a gente fez de todas as vacinas, são 11 imunos biológicos como todo do projeto e sendo visualizado nos 5.570 municípios. Ao longo da pesquisa, por que a gente pensou em georreferenciá-lo, né, e não colocar individual? Primeiro, pela visualização, e pensando nos gestores, né, que por a gente já vem trabalhando com gestores, a gente sabe que é mais fácil para eles visualizarem a informação, tá? Então, e pelo também o volume de dados que a gente tem, como são 5.570 municípios, seria a melhor forma de apresentar os resultados, né, com que ele localize e conseguir ver ao seu redor, né, como que está ao redor do seu município. Dentro do projeto, né, não está incluído na plataforma, a gente faz uma análise, né, uma análise espacial, onde a gente faz que a gente calcula o índice de Moura, que é uma análise espacial entre as vizinhanças por área. Então, esse também é outra justificativa por a gente ter trabalhado dessa forma com o observatório. Então, só complementando, né, os dados que nós pegamos, então, foram doses aplicadas, obtidas do Sistema de Informação do PNI, Programa Nacional de Imunização. Os nascidos vivos foram obtidos do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, e os dados de mortalidade do Sistema de Informação de Mortalidade, isso tudo, de mortalidade de crianças de 0 a 2 anos, dos nascidos vivos daquele ano, né, de 2016, 17, 18, 19, então, por ano, e por município. E com isso nós construímos uma Big Data. Além disso, nós coletamos dados do IBGE, através do sistema SIDRA. Então, nós temos todas as informações sociodemográficas, ambientais e informações de saúde foram obtidas pelo site do ESUS, do DataSUS, então, cobertura de atenção básica, e foram todos compilados num único banco de dados, que é uma Big Data, a qual estamos acrescentando os demais anos e continuamos nesse trabalho com dados secundários. Temos vários alunos de mestrado, doutorado, iniciação, TCC, que estão contribuindo para essa coleta e esse engrandecimento desse banco de dados.
Acho que era isso. Isso é muito legal, é muito relevante, né? A utilização dos dados públicos, né? Dentro da pesquisa de vocês. E até mesmo vocês conseguiram juntar um conhecimento bem específico, né, da área junto com esses dados públicos. Né? As edições que a gente fez anteriores, né, de 2019, 2020, a gente pegava dados públicos, né, pegamos dados do MEC, uma vez que a gente estava estudando algumas coisas sobre da área de educação, mas muitas vezes faltava um conhecimento específico da área, né, para a gente falar, a gente achou uma anomalia, para a gente parecia ser uma anomalia, mas precisava de alguém para poder explicar, né, para a gente, né, por que ocorre isso, né? E até tem a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Vocês vão estar cedendo um dataset, que a gente chama, né, um conjunto de dados, para a gente poder disponibilizar para o pessoal trabalhar no Open Data Day, né? Esse dataset, ele não está totalmente público ainda, né? Mas conforme for as publicações científicas forem saindo, vocês pretendem estar disponibilizando esses dados. Então, vocês vão estar cedendo parcialmente, né, para a gente poder fazer esse trabalho inicial. E você já deu algumas dicas ali quando você apresentou, né, o mapa da questão da classificação, né, algumas coisas que parecem meio estranhas e tal. Então, se vocês puderem falar um pouquinho do dataset que vocês estão disponibilizando, quais são as informações que contém nele, né, e também, de repente, o que mais, assim, chama atenção, além daquela quantidade enorme, né, de porcentagem de cobertura, ou uma porcentagem muito baixa que deu no cálculo de vocês, né, e quais, de repente, seriam, provavelmente, as suspeitas, né, de ocorrer essas anomalias, que aí a gente pode estar dando dicas para o pessoal estar investigando, né, e, de repente, relacionar com outros datasets também. Tá certo. Com relação a dataset, nós disponibilizamos, como era para fazer um teste, algo que nos preocupa demais, que é a cobertura vacinal da primeira e segunda dose do sarampo, rubéola e cachumba. Aí essa parte, eu acho que a Isabelle pode falar melhor, e as demais variáveis são todas variáveis quantitativas que podem ser transformadas em qualitativas. De que maneira? Então, nós temos a população rural, a porcentagem de população rural, porcentagem de população urbana por município. O nível econômico, né, o PEA, o IDHM, taxa de analfabetismo, porque nós gostaríamos de saber quais desses indicadores estão relacionados com essa baixa cobertura vacinal, o que esses indicadores interferem e o que poderia ser melhorado. Se eu melhoro o indicador, quanto que eu prevejo de melhorar a cobertura vacinal? Isso também é algo muito importante e importante para o gestor. Então eu tenho que investir aqui na educação, eu tenho que investir aqui na qualidade da água, eu tenho que investir em saneamento. Então, qual indicador que está mais relacionado com esta baixa da cobertura vacinal? E temos indicadores também de saúde, como a cobertura de atenção primária e a porcentagem de crianças com 7 ou mais consultas de pré-natal, que é outro indicador importantíssimo de saúde. Então, Tiago, no banco que nós disponibilizamos, nós temos, se você for ver na planilha 2, a descrição das variáveis, e a estratificação, não sendo dos dois imunobiológicos, o ASCR1 e SR2, e o IDHM, que já tem a sua categorização, que a gente utiliza aquela do IBGE, nós temos a estratificar em quartil. Agora, a Isabelle poderia falar um pouco mais, por favor. Tá. Voltando pelo que a professora falou da cobertura, né? A gente disponibilizou do sarampo, cachumba e rubéola porque há esse aumento, né? Esse retorno do sarampo
e há essa diminuição da cobertura vacinal e essa diferença, né, entre um município e outro. Porque o que acontece? Por que a gente disponibilizou a primeira dose e a segunda dose? Para vocês entenderem o que é a cobertura vacinal. Acredito que vai ficar até bem mais fácil, porque como está o assunto de eficácia, a gente precisa das 2 doses para a gente ficar imune. A cobertura vacinal, ela é feita, o cálculo sempre pela última dose da vacina, certo? Então, se eu tenho vacinas de 3 doses, então eu faço o cálculo da cobertura vacinal da última dose dada na criança. E a gente sabe, por vários estudos e pelo número de doses que a gente consegue também baixar pelo DataSUS, né, que o número da primeira dose sempre é maior do que o da terceira. Mas para que eu considere que aquela pessoa esteja imune, ela precisa ter aquelas 3 doses. No caso do sarampo, cachumba e rubéola, ela é uma vacina de 2 doses, certo? Só que ela é dada a primeira dose de 1 ano, certo? 12 meses, e depois de 15 meses. Então, por isso que a gente quis fazer essa diferença das 2 doses, porque a gente sabe que, após a mãe começa a trabalhar, há essa diminuição da cobertura vacinal. Então, assim, é uma das coisas que a gente quer entender muito, como a professora já falou, né, que a gente deu os dados da cobertura vacinal e também da cobertura de atenção básica. Nós, no Brasil, temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, de alta capilaridade, né, que a gente consegue atingir os 5.570 municípios brasileiros, né, então, assim, a gente precisa entender por que está havendo esses retornos de doenças, né, e a gente vinha com um acréscimo muito grande das coberturas, atingindo a cobertura, e desde 2015 a gente está tendo essa baixa, e comprova tanto essa baixa que a gente está vendo retornos de doenças, né, então a gente está querendo muito, todo mundo, entender o que está interferindo essa baixa cobertura, né, então, esse foi por isso que a gente também disponibilizou do sarampo, porque a gente acha que pode ser um ótimo indicador para a gente conseguir algumas respostas que vêm ao longo do projeto. Não, legal, então a gente vai ter um dataset, né? Até a professora já antecipou esse dataset, a gente vai estar disponibilizando para vocês, inclusive eu acho que já foi disponibilizado no último evento, né, que o Altair falou, foi um evento mais técnico, que ele apresentou o Jupyter, né, o Jupyter Notebook, para tratar os dados, mas vamos estar também, quem ainda não participou da live no sábado, né, foi colocado um link aí no YouTube, pode entrar, clicar, colocar seus dados lá, que depois a gente vai estar disponibilizando esse dataset, né, para vocês também, né, com as informações que as professoras estão passando, tá? Deixa eu só pegar aqui, ver se tem alguma pergunta mais específica, mas eu acho que o pessoal tem colocado coisas aqui que mandaram aqui não no YouTube, mandaram no nosso grupo aqui que a gente tem da comunidade Faz 013, né? Acho que a maioria das perguntas a gente já respondeu, né? Se de alguma forma vocês gostariam de alguma pergunta que fosse respondida, acho que vocês já identificaram, né? Ou seja, aquelas cidades que têm um índice muito grande, né? Que extrapola a cobertura vacinal ou muito abaixo. Acho que de repente analisar as características dessas cidades, né? Uma coisa que a professora Lourdes falou que eu achei interessante, que de repente até eu vou fazer a pergunta nesse sentido. A gente pode pegar as cidades, a gente pode analisar as cidades que têm uma cobertura vacinal boa, né, estaria acima de 95%, para analisar as características dela, né, e a gente pode entender que essas características, né, as outras coluninhas que tem lá no dataset, de índice de desenvolvimento urbano, né, todas as características lá, que a gente pode dizer que essas características são informações que trouxeram aquela cidade a ficar com aquela cobertura baixa. A gente pode assumir isso. Então, o que seria interessante é selecionar cidades que são de 95 a 120
e as cidades que estão acima de 120. E as cidades que estão abaixo de 50. E tentar criar um modelo para cada uma delas. E ver se os fatores, se eles são existentes nos 3 modelos ou não. Porque acima de 120 deve ser erro do sistema. Então, por exemplo, a variável cobertura da atenção básica, ela deveria ser 100%. O adequado é 100%. O que for abaixo é inadequado. Né? Então, já tem esse corte. 100% ou abaixo de 100. O IDH, eu já tenho os cortes que eu conheço da literatura. Então, eu utilizo aqueles da literatura. Os demais eu divido em quartil. Então, o que está acontecendo? Nesse grupo, eu poderia ser 2 vezes, uma análise de 95 a 120, de 120 a mais, e uma análise de 95 a mais. Né? E a outra abaixo de 50, porque aqueles que estão abaixo de 50 também é um risco. Também nos interessa. Por que eles estão? Porque eles têm cobertura. Se eles têm cobertura 100%, como é que eles podem estar abaixo de 50, entendeu? E aí eu vou, bom, na sua fala eu interpretei da seguinte maneira, né? Aquelas que estão entre 95 e 120 são bons, vamos dizer assim, né? São uma cobertura boa. Acho que se a gente olhar as características, né, dessas cidades, talvez a gente consiga ajudar aquelas cidades com abaixo de 50, por exemplo, né? A seguir um certo modelo. Você precisa melhorar tal característica aqui. Talvez seja uma contribuição, né? Trazer esse formato de gráfico, por exemplo, né? Outra contribuição seria abaixo da meta e a meta ou acima. Então, aquelas cidades que são abaixo de 95 e aquelas que são 95 a mais. Entendi. Também seria outra contribuição. Então, vejam, eu tenho várias possibilidades de fazer modelos diferentes, onde cada um poderia fazer um modelo e depois comparar nessas divisões, se, assim, minha sugestão. Agora, uma dúvida, a Yasmin chegou a falar que a cobertura é vista pela última dose apenas da vacina, e a gente vai encontrar no dataset ali porcentagens da primeira e da segunda dose. É relevante comparar essa primeira com a segunda dose, ou a gente só olha a segunda dose? Como é que a gente pode interpretar esses dados? Pode falar, Bruce. Seria importante para saber, porque muitas vezes a pessoa toma a primeira dose e não vai tomar a segunda. Ele não pode, ou às vezes, se tiver erro no sistema, ele está registrado como segunda dose, ele não tomou a primeira, isso é um erro. Então, isso também é importante identificar, porque aí nós conseguiríamos ver se isso também, esse erro do sistema é um fator que está interferindo na baixa cobertura da primeira ou da segunda dose. Por isso que nós deixamos as 2 doses e trabalhamos elas separadamente. Isabelle, quer complementar? O Lucas mandou uma dúvida aqui no YouTube, né? Ele colocou se a regra da faixa, o Lucas acho que já teve acesso ao dataset, pelo visto, né? Ele colocou aqui que a regra da faixa é na coluna cobertura AB ou na coluna da segunda dose da vacinação. Não, então, são 2 coisas diferentes. A coluna da SCR1 e SCR2 é que aquele de 0 a 50 é muito baixa, de 50 a 95 é baixa, de 95 a 120 é adequada, e acima de 120 nós classificamos como elevada. Na última coluna, que é da atenção básica, então 0 é adequado, 100% é adequado, e tudo que for abaixo de 100 seria inadequado. São variáveis que têm divisões diferentes, estratificações diferentes. Uma é cobertura da vacina, e como está escrito cobertura AB, que seria a cobertura daquele município, porque existe uma regra, né,
preconizado pelo Ministério da Saúde, que a cada 3.000 pessoas tem que ter tem que ter a cobertura para poder atingir aquela população. Por isso que a gente fala como 100% adequada e o abaixo seria inadequado. É diferente. Explica o que é essa cobertura da atenção básica, é Programa de Estratégia da Família. Da família, o PSF, né, que seria o antigo postinho, né? Quantos programas, porque assim, a cada equipe tem uma porcentagem da população para atingir. E por isso que a gente fala que o Programa Nacional de Imunização, ele tem alta capilaridade, porque a gente tem, né, uma estratégia da saúde da família, a cobertura de atenção básicas em algumas áreas, que chega a todos os municípios. Por isso que a gente acha o que é que está acontecendo, né? Se não tem sala de vacina, o que é que está acontecendo com essa baixa cobertura. Por isso, está classificado como cobertura de atenção básica, porque já é um cálculo, né? Não é um número. Eu tenho 1, 2, 3 equipes, ou a unidade como um todo, né? Não sei se fui clara. Não, acho que sim, acho que já respondeu. O Lucas não mandou mais nenhuma dúvida aqui. Acredito que ele tenha sido satisfeito, né, com a resposta, né? Não estou dando uma checada aqui, não encontrei mais nenhuma dúvida mais específica, né? Bom, gostaria de agradecer, né, vocês aceitarem participar, né, do Open Data Day. Espero que a gente consiga trazer, né, informações aí, ou contribuir um pouco com o projeto de vocês de alguma forma. Uma dúvida que muitos me fizeram também da comunidade, até a professora falou um pouco no começo da nossa live aqui, sobre entrar em contato, formas de participação, né? Não sei, muitas vezes o pessoal pergunta, mas eu gostaria de contribuir de alguma forma, né? Qual seria essa forma de contribuição? Não sei se existe um caminho, ou manda um e-mail para vocês através do Observatório das Vacinas. Qual seria esse caminho? Pode mandar o e-mail através do Observatório das Vacinas, ou pode mandar para o nosso e-mail também. Depois você coloca, Tiago, o meu e-mail é lourdc@unisantos.br. Tá. Pode mandar direto por e-mail também. Tá, eu não sei se vou conseguir colocar agora aqui pelo YouTube, mas a gente depois passa as informações nas nossas redes, aqui, nossos grupos aqui com o pessoal, né, do desenvolvedor. E lembrando, vocês vão estar participando com a gente no dia 6, né, novamente. E aí, o que seria no dia 6? O que vai ocorrer no dia 6? A gente espera, né, que o pessoal manipule esses dados, brinque esses dados, entenda as características de cada um desses municípios que vocês já deram aí umas dicas de classificação, né? E esse pessoal vai estar expondo os resultados, né? E aí a participação de vocês é muito importante no sentido de ver se realmente é uma informação relevante ou não, se faz sentido, né? As descobertas que vão ser trazidas, tá? Só gostaria agora, então, de lembrar o pessoal aí que está no YouTube, né, que amanhã, dia 27, no sábado, às 14 horas, o João e o Lucas já vão estar mexendo um pouco com esse dataset, né? Então, o João e o Lucas vão estar mexendo um pouquinho, e aí até para o pessoal que pegar o dataset e não se assustar, eles já vão dar algumas dicas de fazer alguns filtros, limpar alguns dados que eles já identificaram que talvez fossem interessantes limpar ou não, né? Então, a ideia é fazer uma discussão inicial para que depois, durante a semana, o pessoal possa brincar com esses dados e se inscrevam, né, para participar no dia 6 das descobertas, tá? Obrigado, professora Lourdes, obrigado, Yasmin. Se vocês quiserem, né, falar as últimas palavras, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer, Tiago, a sua parceria. Eu acredito que essa parceria é muito importante. Vamos produzir
várias respostas aos gestores que serão implementadas no nosso site e que poderão contribuir com a saúde pública do Brasil. Com certeza, sempre a junção de áreas, né, da saúde com a área das ciências, ela contribui demais. E espero que essa nossa união profícua gere muitos projetos e trabalhos aí para frente para melhorar a saúde do Brasil, das nossas crianças de 0 a 2 anos. Obrigada. Eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Isso aí, pessoal. Obrigado. E contar uma dica para vocês aqui, que o sonho aí do Observatório das Vacinas é um dia chegar no modelo, né, de aprendizado, né, quem sabe embutir uma IA, né, nesses dados, né. A gente não vai conseguir agora no Open Data Day, mas quem sabe mais para frente, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos encerrando por aqui. Ótimo final de semana. Espero, pessoal, amanhã na live do João e do Lucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.